Hey guys! O nosso vídeo de hoje foi gravado em 3 momentos diferentes. Então, foi a única forma que eu consegui para poder finalizar o tema. Nós vamos falar sobre motivação e espero que vocês tenham um bom proveito e possam refletir e possam ter mais clareza naquilo que é importante para vocês. So, let's watch it! Hello guys! Vocês sabem o que significa a tal da motivação? Eu sei que vocês já devem ter visto muitas pessoas falando sobre a motivação, mas hoje eu vou trazer para vocês um conceito diferente e eu espero que isso ajude vocês a estudarem melhor o inglês, a aperfeiçoarem as suas habilidades. Eu sei que a gente foi ensinado que a motivação é aquele estado emocional que a gente fica sentindo para realizar alguma coisa. O fato é que muitas vezes a gente não sente isso, especialmente quando a gente está aprendendo inglês. Porque existem vários fatores que influenciam tanto as nossas atitudes em realizar uma atividade, quanto em, de fato, iniciar aulas ou um curso de idiomas. Então, a motivação, ela não tem nada a ver com o estado emocional que eu estou para realizar determinada atividade. Eu posso estar motivado, mas não estar satisfeito ou feliz em realizar aquela determinada tarefa. E se engana quem desassocia, por exemplo, a disciplina da motivação. A gente vê muito por aí as pessoas falando que a disciplina é o fator mais importante. Entretanto, se ela não está atrelada à motivação, ela vai ser só um conjunto de ações que talvez você nem faça. Agora a gente vai falar de 3 momentos da minha vida em que eu tive motivações diferentes para realizar determinadas coisas. Quando eu era criança, aos 9 anos, eu decidi, junto à minha mãe, com a aprovação dela, que eu ia estudar inglês. E eu não me lembro de faltar nas aulas de inglês. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu tinha um motivo que, na época, para uma criança, óbvio, era uma coisa superficial. Eu gostaria apenas de entender os artistas que eu escutava, que eram norte-americanos. Então, eu realizei o meu sonho, inclusive, de vê-los quando eu já tinha 2 anos de inglês e eu pude, no show, entender tudo o que eles falavam. Claro, eu não vou entrar nos aspectos relacionados à idade, como eu aprendi isso com maior facilidade, justamente por ser criança e jovem, mas vou dar outro exemplo sobre motivação. Quando eu estava terminando os períodos, as minhas últimas certificações do idioma, a minha irmã resolveu fazer inglês. E os motivos dela eram: a Mércia já estudou por muito tempo, agora é a minha vez. O que aconteceu? A minha irmã reprovou 1 ano de inglês. Por quê? Os seus motivos, a sua motivação era algo completamente superficial. Fora que tem todas as questões de não gostar, não se adaptar e não medir, aliás, não fazer esforços para a realização, das ações necessárias para que se fosse aprendido o inglês. Motivos que levaram ela a realizar não eram os verdadeiros motivos para ela realizar, porque por conta disso, ela não obteve disciplina para que ela, conseguisse fazer a realização de todos os processos necessários para a sua aprendizagem. Outro momento que ocorreu na minha vida foi aos 17, 18 anos, em que eu já estava ali tentando uma vaga de emprego e eu tive a oportunidade de realizar alguns cursos dentro da hotelaria, só que eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida. E então, dentro daquele processo, eu percebi que talvez não fosse uma profissão ideal para mim, mas eu me identifiquei. E aí é que tudo começou. Nós tínhamos vários momentos em que a gente tinha que refletir muito sobre as nossas ações, justamente porque a gente ia trabalhar com atendimento ao cliente. Isso me fazia bastante, mexia muito comigo, porque eu percebi durante alguns meses do curso que eu realmente precisava mudar, se eu quisesse trabalhar nessa profissão. E
dia eu estava lá na sala de aula e uma pessoa convidada adentrou a sala e pediu para que uma pessoa se apresentasse. Eu, muito tímida, assim eu me considerava, fui a pessoa sorteada para ir lá na frente e só falar o nome e quanto tempo estava estudando. Digo, o que aconteceu com esta pessoa? A minha vergonha era tamanha que eu não tive coragem de falar, não, eu não vou, porque isso seria um posicionamento, né? Dentro daquilo que eu não conseguia realizar. Mas eu fui. E eu simplesmente, depois das perguntas, qual o seu nome e quanto tempo você está aqui realizando o curso com seus colegas, eu virei de costas e comecei a chorar muito feio. Assim mesmo. E eu não consegui falar o meu nome. Eu saí dessa aula muito devastada com a minha atitude, porque aquele momento foi um checkmate. Porque a vida coloca a gente, quando a gente não decide, em situações pra gente decidir. Então, esse foi o meu divisor de águas. Voltei, diferente um pouco, mas a mesma pessoa. Vamos continuar a falar sobre o nosso conteúdo. Bem, eu precisava tomar uma decisão, porque a hotelaria ia me exigir um comportamento diferente para que eu tivesse um ótimo desempenho como funcionária, né? E eu sempre tive o desejo de dar aulas de inglês, então isso me colocava à frente, numa posição, né, frente a outras pessoas, portanto, eu precisava desenvolver de um jeito ou de outro. Conversei com a minha professora na época, grande amiga hoje, e achamos uma solução. Eu estudava hotelaria com pessoas que já trabalhavam na hotelaria. Então, ela me propôs, por que você não dá aula voluntário para essas pessoas? Né? A gente não consegue pagar você, mas vai ser um bom aprendizado e eu te ajudo com a parte pedagógica. E assim, 20 anos atrás, essa teacher começou a sua primeira turma de inglês com adultos, focado na hospitalidade. E parecia que ia ser super difícil, mas, claro, né, a minha juventude contribuiu para que a minha adaptação e tudo isso acontecesse de uma forma menos dolorosa do que é para a maioria das pessoas que já são, né, já estão na idade adulta. E a situação de ter sido exposta, né, de ter ido lá na frente, não conseguido falar o meu nome, né, ter chorado na frente de 30 pessoas, poderia ter sido uma situação extremamente traumática, como é para a maioria das pessoas que eu conheço que estudaram em escola de idioma e em grupo travaram porque, né, sofreram alguma pressão. Mas, para mim, graças a Deus, não foi. Eu tinha duas principais razões, motivos ou motivação para dar o passo à frente, para me desenvolver, porque eu não me via em uma profissão que não exigisse de mim essa exposição. Portanto, eu precisava desenvolver por vários motivos. Motivo externo, uma motivação externa, da qual aquele ambiente influenciaria, né, em tudo isso. Então, eu precisava apresentar para aquele ambiente que eu tinha condições. E por desejo, porque aquilo fazia parte de mim. A frustração, a culpa, poderia ter entrado aí no campo da moralidade, eu poderia ter me sentido totalmente fracassada e isso sim enraizado. E hoje, talvez não estivesse aqui. Então, a minha pergunta para você é, qual valor você constrói sobre si mesmo? Porque quando a gente não acredita na gente, a gente não acredita naquilo que a gente já construiu, naquilo que a gente deixa que a frustração, a incapacidade tome conta de nós e a gente faça tudo aquilo para que a gente desista. Claro que a gente está falando só, né, superficialmente de como isso acontece, mas a gente precisa saber que valor a gente tem, qual valor a gente está construindo sobre nós mesmos, porque não adianta as outras pessoas nos elogiarem. A gente precisa compreender aquilo que somos.
E o desejo por si só, como motivação, ele não é capaz de ativar a parte comportamental para que a gente tome as ações. Portanto, é a compreensão dos motivos pelos quais eu preciso realizar algo que vai fazer essa ativação comportamental. E aí, depois disso, é que a gente começa a ter disciplina. Sempre a motivação como motivo e razão para acontecer. Depois a gente tem a disciplina. Os gargalos, a gente precisa entender quais são os nossos gargalos, quais são os nossos gaps ali, aquilo que tá faltando para que a gente adquira, né, essa habilidade, para que a gente possa ter um motivo também para se desenvolver. No caso do inglês, muitas pessoas, a maioria que vem até mim, precisa do inglês para uma promoção, para pleitear outras vagas, para estudar, para que esse comportamento ocorra, para que você dê o seu start. A partir do momento que você começou, tem uma série de coisas que você vai precisar realizar e que nós vamos juntos identificar outros gargalos. O que me falta para melhorar o meu inglês? É a escrita, é a fala, normalmente as pessoas querem falar mais. Mas muitas vezes a pessoa tem uma habilidade em português que é a escrita. Isso tem que ser ou pode ser transferido para o inglês. Então a gente precisa trabalhar essa habilidade, que já é uma boa habilidade em português, e transferir, né, passá-la para o inglês. Mas existem algumas pessoas que têm total falta de habilidade em se comunicar-se em inglês e em português. Esse nosso processo junto não é só apenas para aprender o vocabulary do inglês, a gramática do inglês. A gente vai identificar todos os gargalos que a gente tiver naquilo que a gente precisa para desenvolver a nossa comunicação em inglês. Então, isso é muito importante para ela nesse caso. Então, a gente precisa trabalhar esta questão também. Então, vejam como é importante ter um profissional especializado que possa identificar essas questões também relacionadas à parte cognitiva, ou talvez fazer até um encaminhamento para algum especialista, seja um psicólogo, um psiquiatra, para uma avaliação neuropsicológica. Isso é algo que acontece e que pode acontecer quando você trabalha, né? Quando você tem aulas de inglês com psicopedagogo. A nossa realidade é uma construção pessoal. Então, muitas vezes a gente encontra pessoas com situações muito parecidas com as nossas e a gente tenta compreender essas situações, ao mesmo tempo que a gente acaba entrando no consenso de que são similares. Por isso que a gente tem essa empatia, muitas vezes, pelas situações parecidas com as nossas. Mas a gente tem que considerar que essa realidade ela é exclusiva nossa. Então, eu trabalho com essa individualização, tentando fazer a compreensão e achar aquilo que é pessoal daquela pessoa, necessidade pessoal, para que ela possa se desenvolver da melhor forma, da maneira que ela consiga perceber no futuro. Porém, existem outros aspectos. Tudo que eu falei para vocês antes sobre a motivação, os reais motivos, e isso está linkado à forma que você vai agir para ter a disciplina, aquilo que você enxerga sobre você. A gente está fazendo o quê? Está mapeando não só internamente, né, cognitivamente, tudo que você, né, me mostra, como externo, porque tem a influência do ambiente, tem a influência sua, pessoal, né, de sentimentos e tudo mais. Então, tudo isso precisa ser trabalhado e ser mapeado para que você tenha o melhor desempenho. Guys, assim como eu, que lá no meu início achei um bom motivo para desenvolver a minha comunicação e me expor, e até hoje busco, sempre tenho algum motivo pelo qual eu
preciso me desenvolver. Eu espero que vocês também tenham clareza quais são as motivações, os objetivos, as razões pelas quais vocês estão trilhando todos esses caminhos que vocês estão seguindo, né? Seja profissional, pessoal, tudo mais, e possam se apegar a ele para ter firmeza nesse caminho, entender quais são os motivos pelos quais você quer trilhar. Com seus motivos, com a sua motivação bem estabelecida, agora é a hora de começar a ter disciplina. E aí, claro, as nossas aulas aqui não podem ficar sem esses questionamentos. Agora, sabendo disso, vocês vão se perguntar: por que eu preciso fazer aquela lição de casa que eu pedi para minha teacher? Por que eu preciso fazer o journal, que a minha teacher tanto pede? Por que para a próxima aula eu tenho que fazer uma apresentação? Por que eu preciso ter a curiosidade de buscar novos temas e trazer para a aula? Por que eu posso falar com a minha teacher no WhatsApp a hora que eu quiser, que ela me dá essa abertura? Por que eu preciso ter senso de autorresponsabilidade? Eu acho, guys, que é isso, e eu espero que vocês possam refletir sempre. Kisses!